boa tarde. Estamos começando aqui mais um Infra Podcast, hoje diretamente aqui do Infraroads, primeiro Infraroads do IPOS, sendo realizado aqui em Curitiba. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, professora Mônica Veloso, que é coordenadora de 2 cursos de pós-graduação do IPOS e está lançando um livro agora, né, professora? Conta pra gente desse lançamento desse livro. Primeiro, boa tarde, né? Oi, Felipe, boa tarde. Eu queria começar aqui agradecendo o convite, te parabenizando pelo sucesso do evento do primeiro InfoRoads, ele que veio para marcar a história do Brasil e mostrou que vai marcar mesmo, né? Então, sucesso, parabéns. Bom, sobre o livro, chama Mobilidade Urbana, Assuntos Vistos e Vividos. E por que da escolha do nome? Porque eu falo sobre a teoria da mobilidade urbana, do que os livros têm falado, do que as práticas têm mostrado, mas eu dou um tempero especial porque eu relato experiências que aconteceram comigo. Afinal de contas, eu estou nessa lida há quase 30 anos. Então, são 30 anos de histórias vivenciadas por mim na mobilidade urbana. E dentro desses 30 anos, a professora acredita que a gente está melhorando? Como é que está o cenário aí? Ou é cada vez mais caos aí na nossa mobilidade? As cidades estão crescendo e as cidades do Brasil, em geral, né? A gente, há 20, 30 anos, quando eu comecei, nós tínhamos as grandes capitais como problemas caóticos de trânsito. Agora, aquelas cidades que eram de menor porte, todas estão caminhando para uma mobilidade meio complicada. E eu acho que isso se deve muito à dissociação que há entre mobilidade urbana e planejamento urbano. Então, o planejamento, que faz parte do Estatuto da Cidade e que já é lei há tanto tempo, ele deveria conversar mais com a mobilidade urbana. Afinal de contas, o tratamento da mobilidade urbana é de âmbito municipal, é obrigação do município. E o município, via de regra, tem secretarias que lidam com a mobilidade e secretarias que ligam com o planejamento urbano. E o que a gente acha que causa muita estranheza é que essas duas secretarias, esses dois órgãos municipais não se conversam. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, sabe? Eu tenho acompanhado até, eu trabalhei num plano de mobilidade intermunicipal, né? E eu acho que um dos grandes problemas que a gente tem é que hoje a gente não pode analisar só uma cidade individualmente, né? Mas o conjunto de cidades que tem a área metropolitana, né? E eu vejo que muitos deles têm políticas diferentes, que não pensam de uma forma coletiva, e isso dificulta o usuário que trabalha na região metropolitana chegar até o seu posto de trabalho, né? Porque as regiões metropolitanas, que são cidades que vão se conurbando, mas são de prefeituras diferentes, porque tratam-se de municípios diferentes, portanto, de políticos diferentes. Apesar de fazerem parte do mesmo estado, porque a definição da região metropolitana são cidades do mesmo estado, né? Essa falta de entendimento entre políticos de diversos partidos, isso é um problema muito sério no nosso país. Então, o que deveria ser uma política de Estado acaba sendo ali a política do seu quintal. E todo mundo paga um preço muito alto por essa visão tão pequena, às vezes tão mesquinha, né? Verdade. Então, muitas vezes a gente tem linhas de ônibus que chegam até determinado local e de lá a pessoa não tem como seguir, né? Hoje a gente está passando por um processo de modernização da mobilidade urbana. A gente tem
patinetes elétricos, bicicletas elétricas, mas eu vejo que de alguma certa forma elas ainda não estão bem integradas com o resto da cidade. É patinete andando em cima da calçada que gera atropelamento. A professora acredita que esses novos modais foram inseridos sem qualquer tipo de estudo? A nossa política nacional de mobilidade urbana, ela rompe com aquele conceito de rodoviarismo, que era assim uma marca registrada do país, onde as soluções de congestionamento de mobilidade urbana eram muito focadas no veículo. Ela rompe com essa ideia, ela inverte essa pirâmide, ela coloca os pedestres e os ciclistas como protagonistas dessa história, estabelece, através dessa política, que a prioridade, inclusive de construção da política e da infraestrutura, seja voltada a essa mobilidade ativa, onde a propulsão humana é que manda aí nessa história, isso seguida depois do transporte público coletivo, mas muitas vezes parece que isso fica muito na retórica, né? Porque estudos, e aí eu volto ao planejamento, estudos voltados especificamente para as ciclovias ou para boas calçadas, a depender da cidade, fica muito a desejar, né? E aí você não tem como você falou, o patinete anda explodindo, né? E você realmente vê muitos problemas de acidentes, de sinistros, né? Envolvendo esse tipo de modo, porque de repente eles entraram nas cidades. Por exemplo, eu vou dar um caso, eu fui caminhar recentemente com a minha esposa na Avenida Beira-Mar, lá em Florianópolis, e a empresa que administra os patinetes colocou metade dos patinetes na calçada, literalmente diminuindo por onde as pessoas estavam circulando, né? Então, às vezes gera assim um transtorno, né? E pensar nessa integração dos modais. Professora, eu tive a experiência de estudar em Portland, nos Estados Unidos. Não sei se a professora conhece já, que o crescimento da cidade foi planejado conforme eh, o, o surgimento de novas linhas de VLT. No Brasil hoje ainda é difícil essas questões de ficar planejando o crescimento de acordo com políticas de transporte público, né? Ele até tem um nome, né, que é o Uhum, TOD, né, que é isso. Transport Oriented Development, né, que é todo o desenvolvimento, toda uma lógica agora de crescimento da cidade, calcada no transporte, principalmente no transporte público, aonde se quer inclusive uma cidade mais compacta, onde você estabeleça que moradia, trabalho e lazer estejam mais próximos e mais conectados. Eh, sim, a gente busca esse entendimento, esse tipo de solução no Brasil. A cidade que assim, exemplo do TOD no Brasil é a cidade que nós estamos, é Curitiba, né? Inclusive o BRT, que tem uma sigla em inglês também, Foi criado aqui, foi né? criado aqui com o nome de Ligeirinho, né? E hoje ele parece que ele volta para o Brasil como uma ideia vinda de fora, Com muitas outras coisas que a gente tem que o brasileiro não desenvolve, né? é? Que a gente desenvolve aqui e de repente a gente nem sabe. E a gente sabe que Curitiba funciona, né? Eu que venho eu sou carioca, Rio de Janeiro, mas moro em Brasília há muitos anos. É uma cidade planejada, onde tudo deveria funcionar, mas era uma cidade planejada para o automóvel. Era uma cidade que nasce na década de 60. Então, ela traz todo um conceito modernista, que já estava até meio ali, meio decadente à época, mas se a gente for ler os princípios do projeto, do que seria o plano piloto por Lúcio Costa, a gente percebe claramente que é uma cidade para o automóvel. Então não basta ser planejada, né? É aquilo que nós falamos, ela
tem que ser planejada com outro olhar, um olhar de que todos somos usuários do trânsito. Tem que ser algo muito, eh, muito equitativo, muito democrático, onde todas as pessoas têm o direito de se movimentar, de se mover nessa cidade com qualidade, né? Certo. Bom, professora, vamos falar um pouco agora sobre os dois cursos de pós-graduação que você coordena. Já que a gente está um pouco nessa pegada da mobilidade, vamos começar pelo curso de mobilidade. Quais os diferenciais nesse curso? O que que o aluno vai aprender? Se você puder contar um pouquinho para a gente. O nosso curso de mobilidade urbana, ele chama Planejamento e Gestão da Mobilidade Urbana. Ele ele é bem diferenciado do que o mercado oferece, apesar de ser um tema que, digamos, está aí em voga, está na moda. Falar de mobilidade urbana, você está falando de alguma coisa que dá engajamento, que está ali no noticiário do dia a dia. Mas muitas vezes a gente esquece que tratar de mobilidade urbana vai muito além de nós tratarmos de somente do que diz respeito à fiscalização e ou à educação. A gente sabe que o trânsito se estabelece sob um tripé: a educação, a fiscalização e a engenharia. E o nosso curso preza por tratar desse tripé. Então, a gente tem muitas disciplinas que tratam da educação, que tratam da fiscalização, inclusive com toda a questão da visão zero, mas o nosso forte é a engenharia. Então, digamos que ele é um curso de planejamento e gestão muito voltado para o pessoal da área de engenharia e arquitetura e urbanismo. Tá certo. E o curso de engenharia de tráfego, professora, que é um verdadeiro sucesso aí. O curso de engenharia de tráfego, ele tem como diferencial disciplinas que tratam com softwares de microsimulação. Uhum. E eu acho que essa é a cereja do bolo. Se você me permitir voltar um pouquinho no curso de mobilidade, eu acho que eu deixei de falar que o nosso curso de mobilidade, ele tem como objetivo fazermos juntos, elaborarmos ao final do curso com a turma um plano de mobilidade tal qual é exigido pela lei. Então, digamos que a gente traz um documento pronto para ser submetido ao Ministério das Cidades. Mas o nosso curso de engenharia de tráfego, ele tem um olhar muito operacional da engenharia de tráfego na cidade. Então, a gente começa entendendo o que é o princípio dessa engenharia de tráfego, e a gente termina com um belo projeto micro simulado, onde os alunos saem aprendendo técnicas, sabendo analisar, sabendo projetar vias para atender polos geradores, por exemplo, estacionamentos, sempre com o olhar do binômio fluidez e segurança. A gente não quer mais cidades paradas, tampouco ruas que matem pessoas. Tá certo. Bom, professor, o nosso tempo aqui é curto, mas eu acho que a gente teria tempo para conversar, teria assunto para conversar durante muito tempo, né? Mas com certeza a gente vai ter uma segunda oportunidade. Muito obrigado. Eu que agradeço e mais uma vez parabéns pelo evento aqui, um sucesso. Obrigado.